Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast e hoje com uma pessoa muito especial, Bernardo Oliveira. Prazer, Um prazer meu. prazer tê-lo aqui conosco. O Bernardo, eu me encantei com ele logo que eu conheci ele pelas redes sociais e hoje é um prazer tê-lo aqui. E um dos trabalhos que ele desenvolve é a violência doméstica, mas tem outras especialidades que você também atua, Sim. e eu gostaria de deixar você falar um pouco do seu currículo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Bernardo Oliveira, sou advogado, sou hoje especialista em direito previdenciário, mas o meu escritório, conjuntamente com o meu sócio, Daniel Oliveira Vasconcelos, atua muito na questão de violência doméstica, direito de família, que são assuntos que são muito interligados, Uhum. e a gente tem uma atuação bem forte dentro dessa área, tanto atuando para vítimas como para agressores também, e buscando trazer conhecimento sempre para a sociedade sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e sobre todo o conhecimento ligado à violência doméstica. Muito importante. Sim, O tema do nosso Psicast de hoje é violência doméstica quando a psicologia e a advocacia se encontram. Eu gostaria que você falasse a junção desses dois saberes ajuda em algum momento? eu acho que além de ajudar é necessário. É necessário, Exatamente. assim, na faculdade de Direito, a gente tem uma cadeira de psicologia que, assim, não te ensina muita coisa, Uhum. né? Mas te dá uma abertura. Então, quando o advogado ele se forma, que ele vai lá, consegue passar na OAB, pegar sua carteira e consegue começar a exercer, qualquer caso, qualquer área do direito, você tem que aplicar psicologia todo dia. Você está lidando com pessoas. Lidar com pessoas é entender os sentimentos delas, entender as dores delas. Como você pode passar e ajudar ela passar por essas dores e melhorar e resolver o problema dela. Esse é o trabalho do advogado, resolver Uhum. problemas. Exato. E a psicologia é essencial, né? O advogado que quer continuar, que tem atendimento de clientes todos os dias, precisa estudar, ler e tentar ter um conhecimento maior de psicologia, assim, para entender teu cliente. Exato. Para se entender também, porque nós precisamos ter uma inteligência emocional absurda. Porque tu está resolvendo o problema das pessoas, as maiores dores delas. Então Exatamente. elas despejam todas as frustrações dela em você. E você tem que saber lidar com isso, Com certeza. conjuntamente com os teus problemas. Exato. Você E não pode isso é deixar muito nada difícil. de fora. A gente não aprende isso. Isso é todo dia, todo dia você mata um dragão e todo dia você aprende um pouquinho. Vai ganhando um XPzinho, vai evoluindo. Entendeu? É assim, é uma ferramenta que precisa andar juntas de mãos Sim, dadas. sempre, sempre. Bernardo, falando de violência contra a mulher, né, falando de violência doméstica, que é propriamente o que você traz aqui para a gente, eu trago uma pesquisa e nós vamos deixar essa pesquisa é, lá para você, ouvinte, que quer saber um pouco mais. A violência atingiu, isso pela Veja, tá? A violência atingiu 27 milhões de mulheres em 2024, diz a pesquisa. É um número alarmante demais, o quanto isso tem crescido numa proporção muito grande e sofrem mais ou menos tipos de agressão física, sexual, psicológica. E nesses últimos 12 meses, tá, nós vemos brasileiras sofrendo com esse tipo de violência doméstica. Dito isso, como você vê esse quadro tão grande crescendo cada vez mais no nosso A país? primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu não estou no meu lugar de fala. Exato. Não sou mulher, mas sou um homem, sou casado, tenho a minha esposa, tenho sogra, tenho minha mãe, tenho cunhada, Uhum. então tenho amigas e o meu dever é espalhar esse conhecimento para que os homens também Uhum. não
não pratiquem, né, a violência doméstica. A gente vive uma pandemia. A gente vive uma Exato. pandemia de violência doméstica que já existe desde do começo da Da humanidade. humanidade, Isso né? sempre Uma existiu. questão cultural Sim. também, E né? que Patriarcal. essas novas gerações estão conseguindo mudar um pouco. A gente vê tantas informações sobre isso porque passaram a ter mais denúncias. Hoje em dia a gente tem a internet que é muito mais fácil. Uma mulher não Uhum. precisa mais hoje, por exemplo, se ela tiver passando por uma violência doméstica, ir diretamente numa delegacia que talvez naquele momento seja constrangedor. Hoje a legislação obriga que preferencialmente tem uma mulher atendendo ela ali na delegacia da mulher ou na NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, e que a pessoa tenha um treinamento específico Para desenvolver. para conversar com aquela mulher, entender toda a Uhum. situação que está acontecendo. E isso meio que, a palavra certa não instiga, mas faz as mulheres denunciarem mais. E daí aparecem os índices. Porque a gente só Exato. consegue ter índice com denúncia. Parece que é, né, ruim esse índice crescer, mas a gente vê também na contramão isso vindo com você sendo mais consciente, Sim, né, sim, com relação ao que sim. nós Porque não estamos fica mais aquela vivendo. coisa que está incubada dentro do armário, escondida, que ficava só dentro da casa. Né? A Exatamente. gente começa a ter essa informação a todo momento. Uhum. E aí, com essa informação, você tem mais conscientização. Conscientização, exato. Tem pessoas, nós estamos aqui porque aumentou os índices, Exato. né? Que senão nem muito difícil o pessoal estaria discutindo essas informações, Exato. né? Outra coisa que eu sempre falo, o Uhum. pessoal tem que entender que a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, ela veio como uma política pública, Público. né? A política pública, ela vem com o quê? Ela vem para resolver um problema e ela tem tendência a um momento a acabar, Exato. né? Então, a mesma coisa acontece com a violência doméstica. Com a mudança da cultura e a evolução do pensamento sobre isso, com Uhum. certeza, um momento a gente espera que não tenhamos mais casos de violência doméstica, ou se tiver, que Com seja menor. reduzido, né? Mas Exatamente. até existir essa conscientização total, essa mudança de cultura, vai demorar muito tempo. E a gente Porque a precisa estar gente, falando, né? sim, porque vamos botar o homem médio hoje, entre 35 e 45, ele tem um pai que tem entre 60, 70, 80 anos, vamos botar assim, Hum. que o pai dele praticava violência doméstica, ele passou a vida dele toda vendo a mãe fazer aquilo, ele vai repetir aquilo. Replicando. A filha também, a mulher também viu e se submete a essa situação e vai se repetindo, é o ciclo, né? Uhum. Vai se repetindo entre as gerações. A primeira geração que veio quebrando isso é justamente o pessoal que está com 40 anos hoje, que aí vem para a geração ali dos anos 90, 2000, né? Isso. A legislação veio a melhorar a partir dos anos 2000, veio Uhum. evoluindo até chegar hoje, que realmente hoje está dura. A legislação hoje é pesada. A gente Uhum. brinca que é mais fácil você ser solto com 1 quilo de maconha do que você não ir para um presídio caso você quebre uma protetiva. Então, assim, Quer a dizer, está se legislação tornando muito muito pesada, eficaz, eficaz e dura. Tem, Uhum. assim, porque o desrespeito continua. Cada vez mais as pessoas se entendem, acham que podem continuar e aplicar aquilo, acham que estão no poder de ter a propriedade e a vida do outro Nossa, pela sua, e a é, legislação vem aplicando vem mesmo. aplicando. Existem alguns problemas quanto a isso que a gente pode discutir, Uhum. porque a coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos humanos, tanto biologicamente falando, homens e mulheres. Uhum. Todos são humanos e todos nós estamos abertos a erros. Uhum. Todos nós estamos abertos a Verdade. erros. E aí a gente entra numa situação. Hoje em dia, infelizmente, poucas, mas esse pouco tem aumentado, mulheres que têm usado a Também, legislação contra os homens. exato.
Que aí a gente entra também na questão da psicologia. Uhum. Porque já existem homens que não querem ter relacionamento por conta dessa situação. Isso. Das Com medo, complicações, né, que porque essa passou por mulher... uma situação que a mulher foi lá e falou: olha, ele fez isso, isso e aquilo. No primeiro momento, o juiz tem que ouvir aquela mulher, porque ele não sabe o que aconteceu. E como os índices são tão grandes, ele tem que ouvir e acaba que coloca aquele homem que muitas vezes, às vezes, não fez nada e acaba sendo... Em benefício próprio, né? Ela acaba usando essa usando. medida em benefício próprio. Infelizmente, acontece, mas é o que eu falo, todos nós somos humanos e estamos abertos a errar. E é uma questão difícil de lidar muito. Verdade. Porque eu tinha falado um caso que aconteceu em São Paulo, que é absurdo. O cara conhece a menina pelo Tinder, começam a ficar, ela fica uma semana com ele, começa a ir para casa dele. Com 2 semanas, ela leva as roupas dela para casa dele, pede uma protetiva, diz que ele bateu nela, pede um afastamento do lar. Ele é afastado do lar, da casa que era dele. Da casa que era dele. Aí você vai ver o pior. A menina vai lá, rapa tudo da casa e some. Golpe. Caramba. Olha só. Então, e se dentro aproveitando da lei. de uma legislação de proteção da mulher para aplicar um golpe. Benefício próprio. Então, assim, isso também tem que ser visto. Uma coisa que muitas pessoas acham, não acontece, é mais o homem que pratica. Realmente, tem muito homem que pratica, que tem que ter uma educação, que tem uma evolução sobre isso e não tem. Mas também tem mulher que já entendeu que tem esse poder sobre o homem. Que pode se beneficiar. Sim, eu sempre falo para os meus clientes, falo para os meus amigos, falo para os conhecidos, muito cuidado. Cuidado, porque às vezes uma palavra que você diz em um tom diferente pode desencadear uma situação que você vai... E não tem como reverter naquele momento, não né? Tem. Não tem como reverter. Mas psicologicamente não vai reverter nunca. Nunca, porque... Tanto para a mulher que sofreu a violência, para um homem que sofreu alguma coisa desse tipo. O estrago emocional já está ali, eu já trabalho nesse instalado sentido, ali. Porque quando chega um cara que fez mesmo, eu digo, cara, você quer ser preso? Você já foi no presídio? Quer que eu te fale como que é? Isso é muito importante o que você está trazendo, porque você traz esse senso para esse agressor também. Sim. Cara, abre os seus olhos, olha só o que você está fazendo. É. Talvez você esteja replicando algum comportamento que você viu lá na sua casa, mas agora você tem a chance de fazer diferente. E aí você traz essa compreensão e essa leitura para esse agressor. Sabe o que é muito difícil? Muitas vezes a gente vai atender uma mulher ou um homem sobre um assunto aleatório. E quando a gente começa a conversar com a pessoa, no atendimento ali, buscar, você começa a enxergar que aquela mulher está num ciclo de violência doméstica, né? E você enxerga, mas ela não se enxerga no ciclo. E aí, eu acho que é uma das maiores dificuldades pro advogado ter o tato de lidar com isso e conseguir, talvez, colocar pelo menos a ideia naquela pessoa que ela está num ciclo de violência doméstica. Para ela pensar, refletir e pedir ajuda. Porque muitas vezes é difícil a gente chegar para ajudar se a pessoa não quer. Você tem que, inicialmente, conscientizar ela que ela está num ciclo de violência doméstica, que ela está sofrendo com violência doméstica, para ela sair daquilo. E aí eu acho que a gente pode até entrar, nós não iríamos entrar, né, logo aqui, mas como você traz isso, quais os 5 tipos de violência previstas na Lei Maria da Penha? Fala um pouco sobre, cara. Então, eu vou falar até mais disso, porque tem outros tipos, né? Mas a gente tem que, basicamente, pensar no físico, que é agredir, violência física, bater, chutar, dar um soco. Isso é o mais usual. Violência, e é visível, né? Visível. Né? A gente pega ali a violência psicológica, que é a violência psicológica, a gente fala que, assim, o mais usual que eu falo da física é que as pessoas conseguem enxergar, né? Porque as pessoas acham que violência é só bater. Não. Mas a psicológica é a mais letal. Terrível. Mais terrível, porque ela vai degradar essa ela mulher. vai destruindo de dentro para fora. Exatamente. Né? Então, isso é horrível. E né? são sutis, né? E aí você me deixa eu entrar um pouquinho na parte da vai psicológica. lá.
Porque essa mulher, como você bem colocou, ela não consegue ver que ela está vivenciando esse ciclo da violência. Sim. Isso tudo começa com uma permissão que ela, inconscientemente, ela não vê que ela está dando essa permissão, a partir do momento em que ela se sujeita sutilmente a concordar com algumas ações daquele agressor. Olha, você está usando essa roupa tal, eu gostaria que você não usasse, e você vai se permitindo a não fazer o que você fazia antes. E uma narrativa que ela traz, como, por exemplo, a minha mãe aguentou, por que que eu não posso aguentar? Ele está gritando, mas deve ser temperamento dele, ele é um pouco agressivo, Que vem da questão cultural, né? cultural. Ah, ele é explosivo. E essa narrativa começa a ser construída. E, consequentemente, a perda da identidade dessa mulher. Sim. Porque ela perde. Ela passa a não falar mais por ela, a não agir por ela. Então, essa codependência que vai se transformando nesse ciclo, e ela não consegue sair desse ciclo, e quando ela vê, ela está totalmente adoecida, porque ela começa a sair, ela não visita mais os parentes, a família, né? Ela começa a acinzentar daquele lugar, não socialmente ela para de fazer o que ela fazia. Para de se amar. Exatamente. Então, a perda dessa identidade e o ciclo, que aí na outra semana ele volta, nossa, galanteador, e aí ela acha, não, viu, já voltou. E É. o ciclo continua Se e repetindo, continua se se repetindo. E isso repetindo. fica tão embutido vamos dizer, na psique dela, que ela sai de um relacionamento abusivo, ela entra em outro relacionamento abusivo. Eu já vi casos que ela transforma o relacionamento em um relacionamento abusivo, não ativamente, mas ela tá tão Inconsciente, inconscientemente, tá tão é um acostumada com aquilo, ela padrão. quer tanto viver aquilo porque ela não entende que aquilo destrói ela, que ela acaba repetindo de alguma forma. E aí, essa repetição é justamente porque é algo que ela já conhece, é uma dor conhecida e validada por ela. Ela já conhece essa dor. E se tiver muito calmo, ela sente que ela precisa daquele agito. Então, como fazer com que essa mulher entenda que ela está vivendo dentro de um ciclo de violência É doméstica? muito difícil. É trazer para ela consciência de que aquilo ali está adoecendo ela, Sim. aquelas práticas. Mas espera aí, você está nesse ciclo, você está vivenciando isso, ele está te obrigando, mas e aí você? Você gosta disso? Você quer viver? Ah, não, eu não gostaria. Então vamos mudar? Quando essa mulher chega para a gente aqui, com relação à clínica, é todo um comportamento que é preciso mudar. Mas antes do comportamento, a gente precisa rastrear a forma como ela pensa, como ela internaliza, como ela interpreta aquela situação. Aquilo vai gerar para ela uma emoção, ela está triste com aquela situação, ela está vivendo debaixo daquela situação e ela não quer mais vivenciar isso. E aí a gente vai provocar nela um outro comportamento. Sim. O que você gostaria de fazer? O que poderia ser feito para você sair disso? Porque, Bernardo, se por um momento essa mulher fica no relacionamento pelos filhos, ela também sai por eles. Eu Sabe? já vi muitas Sim, sim, obterem força para sair sim, daquele relacionamento abusivo porque ela tem alguém esperando ela. sim. E aí acontece muitas situações nesse momento aí da violência doméstica, assim, trazendo para o lado mais criminal da coisa. Eu acho que o anuário, o que acontece? Existe um anuário dos crimes praticados no país que sai todo final de ano. 2024 eu não cheguei a ver, mas 2023, né? Um dos maiores índices era justamente desse crime pós-separação, né? Dessa violência que vem pós-separação. Ah, ela descobriu que está na violência doméstica e não aguenta mais, se separa. E aí, nesse momento aqui, começa a guerra. Caramba. É, e aí aqui começa essa guerra realmente, porque aí a gente, lá no escritório, até a gente fala assim que é o combo família. Porque sempre vem, quando tem filho, Uhum. um divórcio, aí vem alimentos do filho, visitação, guarda e uma Maria da Penha. É o Sempre. combo, né? Isso, infelizmente, não queria falar assim, Nunca mas, acontece fora dessa ordem, mas né? essa ordem acontece
Praticamente, porque o que acontece? Eles já estão brigados naquele momento da Uhum. separação. Aí vão lá, divórcio. Aí partilha de bens, começa uma guerra. Aí começa a guarda do filho. O que que é guarda? Como que funciona a Uhum. guarda? Visitação. O cara tem que visitar os filhos e ele não vai buscar. Ou então, que acontece, ela chateada, não deixa visitar. E aí ele começa a criar meios que são violentos para ter essa visita. E aí a gente vai enxergando várias situações que, Uhum. infelizmente, nesse momento fica mais crítico, né? Caramba. Muito, muito, É muito difícil, né? sim. Então, assim, eu tinha separado algumas perguntas aqui. Hum. Quais os direitos garantidos à mulher em situação de violência? Por quê? A gente precisa massificar isso, porque quem está ouvindo lá, às vezes ela não sabe Tá. quais os direitos que essa mulher tem. Tá? A gente já falou aqui um pouco da Lei Maria da Penha, mas existe outras, né? Você falou também um pouquinho aqui da medida protetiva. Para além dessas, o que mais ela Tá, vamos tem? lá. É, lá na Lei Maria da Penha, ela já traz um rol de direitos que são direitos fundamentais que já são trazidos pela própria Constituição Federal de Uhum, 1988. Que ela tem direito à vida, que ela tem direito à saúde, à moradia, a ser livre. Tem uhum, todo um rol ali no artigo 3º que fala sobre isso. Qual é o principal direito que eu entendo, na minha visão, que tem na Maria da Penha, na, na lei para proteger essa mulher? É justamente você entender que ela necessita de proteção, seja em qual área for. E aí existem já direitos prescritos ali para criar políticas públicas de apoio a essa mulher para dor e violência doméstica. Vou te dar um exemplo do que o pessoal não sabe. Eu tenho como, por exemplo, suspender o contrato de trabalho, um afastamento do contrato de trabalho daquela mulher por 6 meses. E aquela mulher vai receber o seu salário ali por 6 meses por conta de uma questão de violência doméstica. Existe essa caramba. possibilidade. Existe a possibilidade de ela receber um benefício previdenciário, que é como se fosse, digamos, um auxílio Uhum. doença, violência doméstica, que existe para ela receber também. A proteção dela, policial, tanto para ir na casa, pegar os bens dela e ter um local que ela possa ficar. Sabe que a gente vê muito esses filmes americanos, Aham. que é programa de proteção à testemunha? Uhum. Existe esse programa de proteção à mulher em violência Caramba. doméstica. Existem várias ONGs que trabalham juntos com o governo, com o Estado, para dar essa proteção. Porque às vezes o cara ameaçou, tem uma ameaça, ou bateu, alguma coisa, está sumido, e ela tá ali. E aí, se ele Nossa, aparecer muitas aqui? E aí informações você aqui. encontra um Uhum. local junto com ONGs, se eu não me engano, a Natura, algumas empresas Sim, ajudam criando casas de dão apoio subsídios. e é Aham. totalmente assim, não é nada visível socialmente, é uma coisa que é bem para proteger ela mesmo, esconder ela daquele Isso. agressor. Então, tem essa questão. Nós podemos pensar também que a protetiva, né, as protetivas, que são Uhum. várias, é também um direito, porque a gente pode pensar assim, um afastamento dele, alguma coisa, não resolve, porque ele, se ele quiser, ele vai aparecer. Só que ele vai ter as penalidades. Agora, Uhum. inclusive, tá bem mais dura. Assim, a 2024 teve uma legislação que endureceu bem as penas, aumentou as penas. A lei da Maria da Penha ela só tem um crime, Hum. que é o descumprimento de protetiva. Certo. Esse crime, ele tem uma pena que ultrapassa 5 anos. Então, se o cara descumpre essa protetiva, Uhum. a penalidade que ele vai sofrer é muito maior. Porque agora já não cabe alguns meios que a gente tem processualmente de suspender a pena, de diminuir aquela pena ali para ele
poder responder em Uhum. liberdade, porque o pessoal falava assim, eu vou dar umas cestas básicas e vai tudo Não, agora resolver. está muito Agora, muito mais mais duro, entendeu? dura. Então, por conta disso. Inclusive, você tinha falado comigo sobre a questão que, por que que a mulher vai lá na delegacia e depois tira Uhum, a denúncia, alguma coisa, isso. né? Faz um RO lá e depois tira Aham. esse RO. Acontecia muito isso daí, Uhum. e aí veio uma mudança na legislação, Aham. que essa mudança ela trouxe qual situação? Foi colocado um artigo na lei que a mulher, quando ela passasse por um crime, que a gente tem que explicar um pouco assim, só para tu Uhum, fica à entender, é vontade. a questão jurídica, mas você vai entender. Aham. Existem os crimes que a pessoa que sofreu, a vítima que sofreu aquele crime, ele tem que ir lá e dar prosseguimento naquele processo, Aham. né? Que eles são condicionados à representação. E tem os incondicionados à representação, que o próprio Ministério Público, como órgão constitucionalmente criado, vai dar andamento para Uhum. o processo, denúncia e tudo referente àquele crime. O crime de ameaça é o crime que ele é condicionado à representação. Hoje, uma ameaça qualquer que não estiver dentro do âmbito da violência doméstica, Uhum. você tem que representar. Você tem que contratar um advogado, ou ir Hum. na defensoria, ou dizer lá Aham. na delegacia, quando você vai falar, que você quer representar. Uhum. Só assim o Ministério Público pode dar andamento a esse processo. E aí? Quando a mudança que veio o ano passado foi a seguinte: agora não é mais condicionada à representação a ameaça. E é o crime que mais acontece. Porque a ameaça. Como se configura uma Pode. ameaça? A Isso. configuração da Pode ser ameaça é quando eu me verdade. sinto ameaçado. Exato. Então a pessoa olha para mim e fala assim: você vai ver. Não quer dizer também, né, que ela vai fazer alguma Né? coisa ou Mas se não, eu me sentir mas se você se ameaçado, sentir ameaçado por aquela. se uma pessoa que eu sei que é violenta me fala, você vai ver. Exatamente. Eu vou te encontrar, vou te pegar. É uma ameaça. É uma ameaça. E agora não é mais condicionado à representação, né? A partir de 2024. Uhum. Antes era o seguinte: antes dessa mudança, teve uma outra mudança que veio para ajudar com isso, só que também não estava resolvendo, aí eles passaram essa mudança em 2024. Aham. A anterior foi o seguinte: antes a mulher ia lá, 10 horas da noite. Hum. Ele me ameaçou, ele fez isso, voltou para Aham. casa, o cara tava lá, meu amor, beijo, beijinho, tchau. Não, não tem problema não. 6 horas da manhã ela tava na delegacia. Vamos retirar isso? Não, não quero não, ele não foi nada, foi um engano meu, alguma coisa. Aham. Ia lá, E tirava retirava. aquele RO ali. E aí passou a legislação toda vez que a mulher fosse lá informar se alguma coisa de violência doméstica, teria uma audiência especial de Uhum. retratação. Porque aí impede ela de ir lá na delegacia e E querer retirar. retirar, entendeu? Então, Entendi. esse inquérito se torna um processo, né, de protetiva, e Uhum. aí ali dentro vai ter uma audiência para se E, retratar, uhum. onde o juiz vai ouvir a vítima, ouvir o agressor, ver Ouvir as se partes, estão né? respeitando a protetiva, se Uhum. ela tem interesse de continuar com o processo ou não, E né? nesses casos acontecem dela retirar ou. Muitas vezes sim, porque muitas vezes aquilo ali já esfriou. Já o relacionamento já acabou, ela seguiu, ele seguiu e Entendi, acabou, né? O juiz entendi. costuma chamar e dar uma bronquinha, olha, não faz. A Exatamente. espada tá sobre sua cabeça, é uma escolha sua. Você quer continuar com isso, né? É, E quando no meio tempo entre essa audiência, que ela foi na delegacia e essa audiência, ele quebra essa protetiva que foi deferida ali, Uhum. aí é aquilo, é crime, Ele ele responde. responde, ele vai preso. Entendi. Ele vai preso. Então, assim, é complicado. É complicado e, assim, a pessoa precisa saber que uma vez que você vai lá e denuncia, mas eu volto também a dizer o seguinte: ela vai lá, denuncia e muitas das vezes ela tira ou não quer denunciar por medo, por Sim, vergonha de se expor, porque, veja bem, a gente vive numa sociedade, infelizmente, onde mulheres
dão atenção ao status, Sim. sabe? O que que eles vão pensar de mim? Sim. A gente tem a família perfeita, e quando alguma coisa não está indo muito bem, ela não quer expor aquilo ali para a Mas aí família. você pensa comigo também, que aí a gente entra em outro tipo de violência, mas é que quando a mulher depende dele, que aí são várias dependências, São vários, é um né? assunto que não O se esgota, né, o emocional, Bernardo? financeira, Exato. são várias dependências. Às vezes a mulher, ela passou a Depende vida dele. toda ali só cuidando de casa. E ele que trabalhava, sustentava. Como que essa mulher vai sobreviver? Ela vai pensar, como que meus filhos vão se alimentar? Por isso que vem algumas questões dela conseguir receber um benefício até ela se restabelecer, Com né? certeza. Alguma coisa nesse sentido. Mas quando é uma senhora idosa que não consegue se restabelecer, por exemplo, no mercado de trabalho, 60 a mais e aí vai. pessoa que, às vezes, uma menina que casou ali com seus 15 anos e já está com seus 50, 60, vivendo naquela situação. Por Como isso, que co- você sai desvincula disso. dessa. E aí é o trabalho de vocês, né? Exatamente, é É, o resgate da identidade dessa isso, mulher. porque ela tem que sair dessa situação. Porque senão ela não vai sair da violência, né? Exatamente, ela precisa saber no que ela é boa, o que ela pode fazer ainda por ela. Sim, Esse é o trabalho. E isso esbarra muito, porque ela se submete a viver dentro daquele ciclo, porque ela não sabe o que ela pode fazer depois desse relacionamento. Então, o que que a gente traz? Quem é você dentro desse relacionamento? O que verdade, você gostava de fazer e o que você não está fazendo agora por você? verdade. Entende? Porque a gente faz ali um contrato, porque quando a gente casa é um contrato, né? Até que a morte o separe. Aí ninguém Né? casa querendo separar, Se né? separar no outro É, dia, né? Então, essa mulher ela precisa ainda continuar sendo ela dentro desse relacionamento. O que acontece é que muitas se acomodam e não também se acomodam, né? A demanda é muito grande. Às vezes ela não tem o dinheiro para bancar alguém para cuidar, ela fica em casa enquanto as crianças crescem, as crianças cresceram, ela continua em casa. é. Aí o relacionamento dá aquele, né, acaba não ficando muito bem, e Às aí vezes ele já vem, não, eu te sustento, você não vai fazer nada, exatamente. né? E aí o perigo está em você achar que está tudo muito bem. Eu Isso. acho que, primeiro, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente traz essa reestruturação cognitiva para essa mulher, para que ela possa entender que existe vida mesmo dentro de um relacionamento, seja ele abusivo ou seja ele normal. Entendi. Você não pode perder a sua Sim. identidade. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que também é importante da Uhum. gente falar, que é o seguinte, a violência doméstica, ela não é só casal, Não, né? Então, assim, ela a gente tem que acontece entender ali todas as pessoas que estão naquele âmbito familiar, inclusive as que não pertencem. intrafamiliar, né? É, No âmbito isso familiar e no aí. intrafamiliar. Vamos dizer, você tem Isso é muito uma importante você empregada trazer. doméstica na sua casa e você começa a tratar, a fazer alguma coisa. Aham. Também é violência doméstica. Uhum. Também é violência doméstica. Então, assim, tem que se visualizar muito bem isso, além de que mulher também pratica violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha. Porque, Exatamente. assim, a violência doméstica ela não pode ser praticada contra um homem. Existem suas exceções, questões para casais homoafetivos, ok? E transexuais também, Uhum. mas biologicamente falando, e a Lei Maria da Penha, ela protege o gênero feminino. Então a gente tem que. O gênero é mais amplo. Uhum. Não é a mulher, é o É gênero o gênero. feminino. E aí, quando a gente enxerga isso, pensa num casal lésbico, no qual Uhum. uma das mulheres é agressora. Ou então, uma sogra que agride a nora, Nora. né? Um sogro que agride a nora, um neto que agride a avó. Olha só. Então, assim, é As muito pessoas amplo. precisam A entender, né? gente Muito é muito amplo. amplo, a gente não pode ficar preso na questão que é só um Só homem e e mulher, mulher, casal. não. Não, é muito amplo. A Ela aplicação acontece. é. E aí pode acontecer.
no de âmbito várias formas. familiar e no intrafamiliar, com pessoas próximas de Sim, você. sim, E é isso que a gente precisa trazer, essa conscientização de como acontece a violência doméstica. sim. E é muito importante isso que você trouxe aqui. O Psicast, já estouramos aqui o horário, temos plateia aqui hoje, enfim, o Psicast hoje volta com essa versão mais atualizada, com informação, para você que está aí nos assistindo do outro lado. Eu acredito que vai ter repeteco, a gente Vamos, vai só trazer de marcar. Se me chamar, eu novo venho. o Bernardo, porque a gente nem entrou, é o que você falou. Ah, o assunto é O vasto. assunto é muito Ah, vasto e é um prazer ter você aqui hoje no obrigado. Psicast, Prazer todo meu estar aqui. trazendo tanta informação. E eu costumo dizer que o Psicast ele também é utilidade pública. Você entende? A gente precisa trazer É isso nossa de obrigação, forma né? Nossa obrigação. acessível. Exato. Nossa obrigação, acho que como cidadão, como profissionais, Uhum. a gente tem que disseminar o conhecimento, principalmente numa área tão complexa, é uma tão Delicada. delicada da nossa sociedade, né? Só assim, com conhecimento, trazer informações para as pessoas que eu acredito que haverá mudança e isso é em todos os meios. Se a gente não tiver dessa forma, não vai para Não vai, frente. né? A O gente pessoal não vai ficar no evolui. Twitch lá gritando, gritando e não vai resolver nada, Não, só vai fazer né? barulho. Né? Só vai Isso. fazer E aí a barulho. gente tem que trazer informação concreta, real e que traga mudanças. Exatamente. E Parabéns pela iniciativa. obrigado você por ter aceito o Obrigado. convite. Você vai voltar, que eu te quero aqui mais vezes, entende? Então, eu agradeço a todos que estão aí nos assistindo e dizer para você que cuidar de você, seja qualquer gênero, homem, mulher, é um ato de coragem. Se você está vivenciando alguns momentos difíceis de violência doméstica, não tenha medo, não tenha vergonha em pedir ajuda. Isso. Não tenha, tá? É um ato de coragem que você faz por você. Então, o Psicast fica por aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os 3 Cs que a gente ama de verdade. Obrigado. Se você tem dúvida em alguma coisa que nós falamos aqui, quer saber um pouco mais, deixe ali os seus comentários e até o próximo Psicast.